Fire! Something is killing the children. Voltamos com talvez aí a final de temporada. Nossa, foi muitos programas, tá no 10º programa. Mas essa era a intenção também, né? Chegar e mostrar pra todo mundo que esse universo de Something is Killing the Children é gigante. E hoje, pra terminar, eu vou dar continuidade, né, no House of Slaughter, a Casa de Slaughter, né? Aqui seria o volume 2, onde compila as edições 6 a 10. Eu acho que é bom a gente também deixar claro, assim, que o House of Slaughter, ele tem uma dinâmica de intercalar arcos a cada 5 histórias. Isso também já vem um pouquinho ali do Something is Killing the Children na linha padrão, né? Onde o Tynion, ele dividiu a cada 15 single issues um arco, né? Aí entra um arco de respiro ou arco de flashback, assim como você queira falar, né? E depois entra mais 15 single issues, né? Que vai dar continuidade à história. Se você não tá ligado na numeração de single issue, né? Então, aquele primeiro volume da Devir tem 15 números lá dentro. E ele cobre um arco inteiro. Aí no volume 2, né? Ele entra com metade do arco de respiro, o arco de flashback. E no segundo, né? Ele começa 5 issues, né? Que seria uma terça parte do próximo arco, né? E esse próximo arco vai terminar no volume 3, né? Que tem mais 10 single issues, né? Que vai completar os próximos 15 edições de arco, né? E aqui no House of Slaughter, ele vai tentar puxar mais ou menos uma parada assim, que é a cada single issues, ele vai dar um arco de uma determinada linha. Então, o House of Slaughter tem 2 linhas. Uma linha que a gente pode chamar a linha de Jace Butcher, né, que é a história daquele namorado do Aaron, e a outra linha é assim, sei lá, vamos explorar as outras máscaras da casa de Slaughter, né? Por exemplo, nesse primeiro, né, tem a exploração da máscara vermelha, né? Tanto que se chama, né, House of Slaughter Scarlet. Então, e no próximo TP, né, que seria a edição 11, vai voltar pro Jace Butcher, né? E assim, sucessivamente, né? Parece complicado, mas, assim, pra quem já tá se apegando, assim, já fica esperando, né? Por exemplo, eu já sei muito bem, antes mesmo da Devir publicar, que no próximo volume da Devir vai entrar um arco de respiro. Então, é meio que vai assim, a toada que o James Tynion vai planejando, né? Ela é meio simétrica, por assim dizer. Mas vamos lá! Casa de Slaughter, Scarlet. Então, tem mais uma parada também, que a cada 5 issues, né, a cada arco, né, vai trocar os autores e o desenhista. Então, de primeira, né, tinha lá o Tate Bombrow e o Chris Sheehan, né, desenhando a história do Jace Butcher. E agora, né, para Scarlet vai entrar a outra dupla, né, Sam Jones e Letícia Candocini. Lembrando, né, que todos eles são mediados pelos 2 criadores originais, né, o James Tynion IV e o Werther de la Hera. Eles que dão, assim, o argumento, o Werther até dá os concepts, né, e eles vão seguindo pra frente, né, com as ideias já na cabeça. Complicado. Nossa, devia ter falado isso em outro momento. Tomei conta do episódio. Mas vamos lá. Então, de Scarlet, a gente vai acompanhar um dos Máscaras Vermelhas, o Edwin. Lembrando, né, os Máscaras Vermelhas são aqueles que limpam a casa, fazem a comida, têm conhecimentos médicos, né, então eles conseguem fazer sutura, cuidar dos mortos, eles são também ótimos bibliotecários, inclusive o Edwin, né, ele tem uma memória fotográfica. E tá acontecendo uma parada estranha numa ilha, né? Nessa ilha tem, assim, escoteiros. E, assim, ninguém morreu a perceber por um monstro, né? Parecia uma criança morta na praia, mas ela não tem, assim, sinais que alguém comeu ela, um monstro comeu ela. E nenhuma outra criança tá morrendo.
Mas isso já chamou a atenção da casa de Slaughter, mas isso não é o suficiente pra, tipo, mandar alguém atrás disso aí. Inclusive, né, a casa de Slaughter tá com um problemão, porque a Erika Slaughter vazou, né? Ela não tá respondendo mais chamados, o Aaron morreu, né? Então eles ou mandam uma trupe inteira de máscara branca, né? O que pode ser, assim, exageradamente. Então eles precisam pelo menos de algumas provas. Então eles vão mandar o Edwin, que é uma máscara vermelha, pra ver se ele acha, tipo, um indício. Lembrando, ele tem que ver indício, não tem que lutar, né? Ele já desistiu dessa vida de luta, né? Então ele só tem conhecimento mesmo. A gente vê outros personagens que vão ser mais importantes pra frente, né? A Gerd, a gente já viu, que é aquela bibliotecária, né? Ela falou com a Maxine no outro episódio. E o Bate, né? Que é esse máscara branca que não tem braços, né? Ele já apareceu aqui a colar, parece que é um garoto que fica sofrendo bullying internamente. E aqui ele aparece também algumas vezes. Muito interessante também do Edwin é que ele tem um totem muito diferenciado. O totem dele é um pincel. Então, o pincel fica falando com ele, e esse pincel até tem uma característica meio que polite, assim, ele é educado. Os outros você vai morrer, você não sabe o que tá fazendo. Esse é tipo, vai, me conta uma história, por que você está assim, Edwin? Você me perdeu, sabe? Ele tem até um certo sarcasmo quando tá conversando com o Edwin. Então, a gente vê que o Edwin, assim, é diferenciado quando se fala de outros caçadores. E daí, a história vai se dividir em dois até, né? Porque o Edwin vai achar que tem um monstro no lago mesmo, então ele tá tentando desvendar esse mistério. Mas ao longo da história, ele vai vendo que a memória fotográfica dele tem, assim, buracos. E esses buracos estão exatamente na história dele. Então ele tem uns buracos que não devia ter buraco em nenhum lugar, mas ele tem, e é principalmente na história dele. Então são dois mistérios que vão se desenrolando ao longo da história. Também devo dizer que é tudo muito subjetivo e efêmero, gente. A partir daqui, eu vou começar a falar algumas coisas, mas eu aconselho fortemente a vocês lerem a história, porque aqui fica muito jogado, não é jogado também, é tipo Lovecraftiano também, sabe? Você não tem certeza se aquilo tá rolando ou se tá rolando dentro da cabeça do cara, se é uma ilusão de algum monstro, tá? Então, fica aqui o meu chamado que a partir de agora foram as minhas impressões e cada um pode ter uma impressão diferente a partir daqui. O Edwin realmente acha que tem um monstro dentro do lago e esse monstro do lago consegue se alimentar de medos básicos. Tanto que a prova que ele faz, ele joga tipo alimento no lago, ou seja, ele vai ficar sem alimento. Ou seja, ele tá provocando medo nele mesmo. E isso tem uma reação. Alguma coisa que estava lá embaixo faz ele levar caveiras assim para cima. Ou seja, teve uma reação ao medo criado, né? Ele até falou, porra, mas caveira? Esse monstro acha que caveira é mais assustador que jogar todo o meu alimento fora. E isso é inconclusivo, sabe? Então ele é bem sistemático. Falando nessas metáforas, né? Uma que me chamou muito a atenção, que eu achei muito legal, são várias, né? Muitas mesmo, mas a que mais me chamou a atenção foi o chefe da Casa Vermelha, quando ele mandou o Edwin, ele falou assim, eu preciso te mandar e não tem uma outra pessoa. Daí o Edwin falou assim, não. E lógico isso, né? Ele falou, então vou tentar ilustrar com uma metáfora. Aí conta uma parábola lá, assim, tipo, tem 3 pesquisadores no mato. Eles veem um rastro, daí um pesquisador acha que é um urso marrom, outro acha que é um gorila, outro acha que é vários ursos. Edwin, qual é a sua conclusão para esse dilema? Daí o Edwin falou, tem urso. E é isso que eles queriam, né, nessa missão, tipo, que o caçador chegasse lá e não extrapolasse que tipo de monstro tem lá. Eles querem saber se tinha um monstro mesmo, né? Então, excelente metáfora para mandar o Edwin nessa caçada, tá? E o último dilema, né, o último mistério é que ele repara que ele não consegue lembrar das memórias dele. E a gente viu mesmo que o pincel dele consegue meio que jogar umas magias dentro da cabeça dele enquanto ele dormia. Então a gente vê que a história dele começa com um monstro. Esse monstro era super inteligente, matou a mãe dele e meio que foi se intocando com ele porque ele não queria lidar com os caçadores. Ele falou, eu vou entrar aqui no teu pincel, né, que você adora pintar,
e eu vou ficar aqui de boa, tá? E eu só peço em troca algumas histórias. O que ele queria dizer com isso é que ele vai roubar algumas memórias, né? Então ele ficou anos se alimentando da memória do Edwin, né? Bem nessa hora, realmente parece que o monstro vem à tona, né? Lá do lago. Ele dá uma semi-luta com o Edwin, ele destrói o barco. E a gente não sabe muito se o Edwin realmente conseguiu perfurar o olho desse monstro, que era gigantesco, parecia um dragão. Ele vai relatar pra todo mundo que ele viu um dragão nesse lago, né? Só que daí no final meio que aparece uma criatura Lovecraftiana que meio que engole um dragão, assim. Então fica muito assim, o que aconteceu? O Edwin é mandado, volta de volta, né? E ele relata, ó, acho que tem um dragão lá. A galera fala assim, impossível, a gente vai deixar isso quieto. Faz séculos que ninguém vê um dragão, é impossível que uma máscara vermelha viu um dragão, né? Então a gente vai deixar de boa. Mas o que deixa todo mundo confuso é que o totem do Edwin parou de responder, né? Ele fala assim, ó, ele se redimiu e se aposentou. Então o totem dele, o pincel, ele foi guardado ali porque não existe mais monstro dentro dele. E a última cena do quadrinho é tipo um monstro com com a estética dos poderes daquele monstro, assim, meio que tomando a forma do Edwin saindo do lago. Ou seja, né, deixando um hint assim, tipo, esse monstro ainda vai causar. E ele pode assumir forma, né? Talvez ele estava até envolvido naquele confronto contra o dragão, né? Então aqui a gente fica, será que tinha dragão mesmo? Como assim um monstro consegue realmente sair do seu totem pra atazanar a galera? Porque ele realmente entrou no totem de livre e espontânea vontade, né? Era o plano dele, e agora ele decidiu sair, né? Pô, você fica, muito foda. Tanto que mostra até quem achou esse cara foi o grande Gary, né? Ele fala, pô, Cecília, esse cara aí é doido, hein? Ele já apareceu com a gente com o totem já formado, né? Tipo, nem a Erika fez isso. A Erika, ela realmente conseguiu ferir o bicho, o Octopus, né? Mas quem pôs no totem foi a própria Jessica, né? E esse cara apareceu com a varinha lá já formada em totem, né? Então todo mundo ficou, oh meu Deus, vamos trazer esse cara pro fold, né? Mas fica, né, assim, o tent, né, o teaser, que essa parada vai se escalar muito pra frente. E eu já li pra frente, gente, eu já vou dar o semi-spoiler aqui, vai crescer. Meu Deus, é inacreditável o que vai acontecer. Mas por enquanto eu fico por aqui com House of Slaughter, Scarletto. E a gente se vê numa próxima de Mundo do Something is Killing the Children. O que vocês estão achando? Por favor, comentários, críticas, e a gente se vê numa próxima. Falou!